Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. Curso de Mishlei, nós estamos no capítulo 22, caminhando para o fim. Capítulo 22, versículo 4. Vamos lá. No despertar da humildade vem o temor de Hashem, riqueza, honra e vida. Eu queria ler o texto para vocês. Pelas diferenças que a gente tem de tradução, sempre nós vamos encontrar algumas coisas que acabam vindo em discrepância um com o outro, mas algumas vezes um acaba completando o outro, né? No nosso na nossa tradução do versículo 4, no despertar da humildade vem o temor de Hashem, riqueza, honra e vida. Versículo 4, o galardão da humildade e o temor de Hashem são riquezas, honra e vida. Bem diferente, né, queridos? Por isso que a gente tem que estudar do jeito que está escrito aqui, senão a gente não entende muita coisa que está em Mishlei, queridos. Olha só, o senso da infinita grandeza e do poder do Criador faz um ser humano consciente de sua insignificância, não importando o que ele possa alcançar nesse mundo. E isso coloca em seu coração um reverente temor ao Todo-Poderoso para dissuadi-lo de desobedecer ou desagradá-lo. Adquirindo tal humildade, ganha-se a recompensa no céu da riqueza e honra, assim como a vida eterna para evitar-se o mal. A arrogância, por outro lado, remove todo o temor do eterno e assim conduz à morte. Queridos, eu queria trazer esse contexto tão importante, queridos. Amados, se nós não confiarmos no eterno, nós não vamos obedecer. Eu estava tratando com vocês ainda ontem acerca da vida da criança em relação aos seus pais. Se a criança não confia nos seus pais, ela vai desobedecê-los, não é? E é uma situação dupla, queridos, aonde nós, tanto a criança precisa confiar nos seus pais, como os pais precisam confiar nas crianças. E a nossa relação com o Eterno, eu entendo isso tão bem, queridos, porque o Eterno diz que sem emuná, sem confiança, é impossível agradar ao Eterno. Por quê? Porque se você não confiar nele, você não vai obedecer, queridos. Se você não confiar nele, você não vai obedecer. Então, o despertar dessa humildade sobre nós, essa humildade reconhece que o Eterno é maior do que nós. O Eterno, ele é mais inteligente do que nós. Ele é mais... Queridos, o Eterno é mais tudo. Meu coração o admira tanto e eu confio nele. E há situações na nossa vida, queridos, eu já passei isso para vocês, aonde, se vocês lerem meu caderno de oração, quando houve a morte do meu filho, vocês talvez entendessem como eu entrei em profusão. A minha mente entrou em profusão. Eu fiquei muito confusa por causa de textos que tinha na minha vida. Como é que poderia ter acontecido isso? Uma coisa como eu não estou dizendo que é normal uma pessoa ficar doente e morrer, não é isso, queridos. Mas a coisa mais terrível que tem na vida de uma pessoa, eu acredito, é um contexto como esse de você perder alguém inesperadamente. Seja para uma violência, seja por uma morte súbita, um acidente. Queridos, ninguém está pronto para perder quem ama. Ninguém está pronto. Agora, perder um filho que ama, queridos, olha, é algo que eu realmente aprendi muito, que o Eterno sentiu de enviar o filho dele, Mashiach, sobre nossas vidas, e todas as coisas e contextos que ele passou por esse filho que ele ama. Eu conheci o coração de papai dessa maneira, amados do meu coração. É importante que você tenha esse entendimento. Queridos, por isso, sem emuná, sem confiança, é impossível agradar ao Eterno. Porque se você não confia nele, você não vai obedecer o que ele manda. Você sempre vai ter suas próprias ideias originais e você acha, honestamente, que você está fazendo melhor do que o conselho que ele lhe deu. Mas quando você desperta essa humildade dentro de você, aí o temor dele nasce no seu espírito, então você vai conseguir uma riqueza sem medida, que é uma riqueza espiritual, a honra perante todos aqueles que te conhecerem e que temam do nome de Hashem. E então a vida eterna está nos aguardando. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração
em nome de Yeshua. Versículo 5 do capítulo 22. Espinhos e armadilhas estão no caminho do homem perverso, e aquele que guarda a sua alma andará longe deles. Nossa tradução desse versículo 5: espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Muito parecido, mas eu gostaria de trazer a vocês uma memória de um conceito primordial, aonde lá no Éden, o nosso amado Pai Celestial falou com Adão que haveriam a criação de raças sobre a terra, conhecidas como cardos e abrolhos. O Eterno deixou muito claro isso, nós já temos tratado com vocês nos cursos, queridos, que esses cardos e abrolhos não são espinhos e bolotas, como as pessoas pensam. Nós já tratamos isso com vocês, como o Eterno chamou. O fato de hoje você não ter conhecimento, não é? Mesmo a nossa linguagem, queridos, a nossa própria linguagem, já traz muitas coisas para mim e para você que não traz entendimento. Não traz entendimento para qualquer outra pessoa. Uma vez eu já falei para vocês que eu fui fazer a tradução de um dos livros que eu escrevi. Vamos colocar essa tradução para o inglês, e lá tinha. E meu irmão pegou 38. Né? E aí, quem que entendia que pegou 38 em inglês, queridos? Quem que entendia? O irmão pegou o 38. Na verdade, há pessoas que falam até o 38. Já ouviu esse termo, né, queridos? Tenta traduzir isso para o inglês, queridos. Não tem como você traduzir uma questão como essa para o inglês, não é? E isso, a mesma coisa aconteceu com relação à linguagem, que é cardos e abrolhos, que o Eterno colocou para a gente, não é? O Eterno coloca várias vezes dentro das Escrituras que quem dera houvesse somente os cardos e os abrolhos sobre a terra. Ele viria em guerra contra eles e eles seriam destruídos no fogo, não é? Então, amados, é muito importante que você tenha entendimento que esses cardos e abrolhos são raças. São raças que o Eterno deixou claro para Adão que viria sobre toda a terra. As Escrituras colocam isso muito claramente, todas as vezes que é tratado sobre cardos e abrolhos. Aliás, são símbolos das nações. Eles gostam de colocar, principalmente o cardo, está aí, é um símbolo da enciclopédia Barça, está em diversos brasões, não é? É importante que você tenha entendimento acerca disso. E o Eterno coloca com muita clareza que esses espinhos, essas pessoas más, as pessoas que são chamadas de espinhos, que são aquelas pessoas que estão envolvidas com as coisas deste mundo, somente esse mundo interessa, como se essas pessoas vivessem e não tivessem uma alma eterna, queridos. Como se essas pessoas enredam a vida de outras pessoas. E esses espinhos, eles vêm no caminho do homem perverso. E nós, amados, nós não podemos andar com esses espinhos. Nós não podemos andar com pessoas que são espinhos. O Eterno coloca claramente para Israel que se ele não se desvencilhasse daquelas pessoas más que estavam ali em Canaã, eles seriam para eles como espinho dentro dos olhos, porque é como essas pessoas agem. Elas trazem sobre a vida dos outros uma opressão e um peso sem medida. Então é importante que você tenha esse entendimento, para a gente guardar a nossa alma de toda sorte de mal. A trilha própria da vida é o caminho que leva à salvação. É o único caminho, mas Mashiach Yeshua. O extremo, o excesso, a deficiência faz com que uma pessoa caia por um caminho perverso. E se cair num caminho perverso, uma pessoa salva, uma pessoa que conheceu a bondade de Hashem, ela pode se desviar do seu caminho correto e entrar por um caminho como esse. Se ela entrar por esse caminho, ela vai estar junto com justamente um espinho. Entende, queridos? Olha,
A palavra espinho, tsinim, com M no fim, tsinim, conota tsina, que é frio, e parim, armadilhas, significa justamente como se fosse uma colocação de trazer sobre uma pessoa um tormento, uma condição de dissabor que ela não necessita passar na sua vida. Ah, mas aquela pessoa era meu amigo, era meu irmão, me tratava tão bem, eu ia na casa dele, me fazia cafezinho, me trazia o primeiro pedaço do bolo e tal, e tal, e tal. Queridos, o que o espinho faz? Ele enreda, amados, no meu coração. Procure conhecer o coração das pessoas segundo os frutos, e você nunca terá dúvida sobre isso, tá bom, queridos? Versículo 6, eduque uma criança de acordo com o caminho de Hashem, e mesmo quando ela crescer, ela não se esquecerá deste caminho. Olha só, 2 diretivas são dadas aqui. Uma, que os pais devem se apressar em educar os seus filhos bem cedo, para que os valores da Torá e os valores deste mundo social estejam impressos na infância, para marcar mais profundamente a vida desta criança em desenvolvimento, fazendo dela uma pessoa forte, segundo a visão celestial, a visão espiritual. A segunda é que a criança deve ser educada de acordo com este caminho. E este caminho é exclusivo. Cada criança possui suas próprias habilidades mentais, talentos, propensões que podem ser reconhecidas e respeitadas pelos seus pais, desde que não afete justamente o caminho espiritual dessa criança. Toda criança necessita treinamento para ir contra a natureza má num mundo caído. É importante, queridos, que você tenha entendimento e não olhe para nada que o seu filho faça de um modo inocente. Ah, o meu filho fez isso e eu vou trazer uma questão inocente sobre aquilo que ele fez, porque a criança é inocente. Mas uma criança dá a se conhecer pelas suas ações, queridos. E assim como eu estou aqui cuidando, por exemplo, a plantação de morango, daqui a pouco começa a nascer algum mato ali que vai prejudicar a plantação de morango, eu não vou olhar aquele mato e vou falar, deixa eu ver esse matinho crescendo e depois que matar o morango, queridos. Se começou a nascer o matinho, quanto antes eu tirar a erva daninha, mais forte meu moranguinho vai ficar. É importante que você tenha esse entendimento na sua vida, não é? Olha só, versículo 6. Eduque uma criança de acordo com este caminho, queridos. Que o Eterno possa valorizar suas habilidades, suas capacidades, e todas as coisas sejam valorizadas, mas direcionadas à vida eterna. Toda habilidade tem de ser direcionada para a vida eterna. Versículo 7 do capítulo 22, o homem rico dirige o pobre, e o devedor é escravo do credor. A tradução nossa ficou um pouquinho diferente dessa, não é? Essa aqui fala de uma maneira mais clara: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta, não é? Mas acho que a nossa tradução em hebraico ficou mais clara, não é? O homem rico dirige o pobre. Aquele que é rico, não é? Ele acaba tomando isso. Uma pessoa rica sem conhecimento da Torá, ele vai acabar trazendo sobre a vida de uma pessoa pobre uma opressão. Mas o desejo do Eterno é que uma pessoa rica em conhecimento da Torá dirija aquele que tem pouco conhecimento da Torá. Desse modo, aquele que tem conhecimento pode trazer aquele que não tem conhecimento a mesma estatura que ele tem, pelo fato de obedecer às mitzvot. Olha que coisa linda, queridos, não é? Um texto negativo ser usado de um modo tão positivo. Assim, aquele que é pobre no conhecimento, ele tem necessidade das palavras de sabedoria, de obter um conselho, de obter uma orientação. Nos tempos antigos, quando o empréstimo feito a juros exorbitantes não podia ser pago,
O credor podia levar o devedor, sua mulher, seus filhos como escravos. Quando uma pessoa perde a sua fortuna e toma emprestado a juros exorbitantes, ela logo se vê reduzida a uma situação de miséria, não é? E o fato é que quando nós temos uma dívida espiritual, uma dívida de gratidão, é o contrário. A pessoa que tem uma dívida de gratidão, ela não se torna escrava, ela se torna agradecida. Aquela pessoa faz as suas intercessões em favor daquela pessoa que socorreu, que foi usada pelo Eterno, e este fato desta intercessão faz com que esta pessoa possa ser abençoada. É tão diferente a vida deste mundo da vida espiritual, queridos. É muito diferente. O devedor se torna escravo do credor, mas nós deveríamos ter e olhar isso de uma maneira clara com relação ao quanto nós devemos ao Eterno, e nós não deveríamos nos julgar além daquilo que devemos ser, queridos, pelo fato de nós sermos pessoas endividadas para com Ele e para a eternidade. Será que você tem essa consciência de dívida para com seu Pai que está no céu? Ou você acha que é Ele que deve para você? Qual a sua consciência? Se nós recebemos tamanha graça como nós recebemos por meio de Mashiach e Yeshua, nós deveríamos ter entendimento que todos nós, queridos, somos servos do Eterno para sempre. Nós deveríamos ser daqueles que dizem: olha, fura minhas orelhas, para que eu possa te servir continuamente para todo sempre. Que espiritualmente nós possamos fazer isso. Versículo 8: aquele que semeia injustiça colherá violência, e o bastão da sua cólera falhará. A nossa tradução, versículo 8: o que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Olha só, como se planta, assim se colhe. De acordo com os atos, a recompensa virá. E o rico, muitas vezes, pode maltratar alguém que é pobre, sobre os quais ele impõe o seu governo, o seu bastão, e acaba lucrando através da usura, confiando de fato que os pobres o temem, e ele finalmente vai colher a mesma violência que ele exerceu sobre a vida de outras pessoas. Ele perderá também o controle, o seu bastão. Um dia, queridos, todos serão julgados. Todos serão julgados. O resultado da opressão haverá de tempos em tempos, e uma explosão de revolta muitas vezes ocorre dentro das sociedades, onde pessoas que agem com tal autoridade são completamente dizimadas. E todos aqueles que semearam injustiça, tratando as pessoas de um modo desumano, vão colher essa violência, já que o bastão da cólera foi aplicado sobre os escravos, e muitas vezes nós vamos ver movimentos sociais terríveis, como nós vimos acontecer na Rússia, onde os czares foram assassinados. Nós estamos num momento, queridos, social, onde nós precisamos nos afastar dessa violência. Toda essa indignação semeada sobre a vida da população, certamente um dia ela vai encontrar o seu próprio caminho. Que o Eterno nos guarde a todos nós, de toda obra de violência, toda obra de mal. Eu assisti com os meninos, já falei para vocês, não é? Um filme que retrata sobre isso, que foi lá o Hotel Ruanda, que trata acerca desses contextos tão terríveis, não é? Nós assistimos também Horas de Desespero, a organização, como é que as pessoas chegam num ponto como esse. Queridos, nós estamos vivendo num momento onde a sociedade cada vez mais está sendo opressa por ações e sanções de violência. Nós estamos dentro de uma situação, de uma panela de pressão social, queridos. Eu sei muito bem disso. Versículo 9: aquele que tem um olho generoso será abençoado, pois ele deu o seu pão ao pobre. Que coisa linda, não é? Em contraste com aquele que busca governar os pobres, explorá-los, também tem alguém que tem o olho generoso, que dá o seu pão e será abençoado, com bênçãos não nesse mundo apenas, mas com bênçãos que descem do trono de Hashem. Será abençoado porque dá aos pobres o seu pão, e continuará a dar, pois se ele prosperará, mais ainda
Ele dará. E é interessante, queridos, esse contexto de dar, não é? Não sei quantos de vocês. Eu tenho vários pedidos de oração. Nós temos uma prática na Beit onde as pessoas possam pedir orações das suas necessidades. A gente costuma, graças ao Eterno, a direção dele, a gente pega todos os pedidos e nós intercedemos exatamente o que está escrito ali. E às vezes, claro, a Ruach vai nos dirigir a orar alguma coisa além daquilo, pela vida da pessoa que nós conhecemos bem e sabemos qual é a sua necessidade, não é? Mas o que eu tenho visto e me deixa, assim, vamos dizer, esses tempos aqui, muitas vezes eu pego um pedido de oração e as pessoas estão orando pelos desempregados, queridos. Ou seja, as pessoas estão aprendendo a ter um olhar e são pessoas que estão empregadas. São pessoas empregadas que estão olhando as pessoas do nosso meio que estão perdendo seus trabalhos e estão como eu estou. E o meu coração fica num estado que vocês não têm noção. Cada um que eu sei que perdeu o trabalho ou que está passando alguma dificuldade financeira, queridos, meu coração só falta explodir dentro do meu peito, porque houve um tempo onde nós tínhamos uma condição superior financeira, onde nós podíamos fazer muito mais pela vida das pessoas do que hoje. Nós estamos realmente limitados. E quando eu vejo uma necessidade, misericórdia, querido, só o Eterno para te falar o que eu sinto, não é? O que acontece com o meu coração, qualquer necessidade que eu saiba que alguém esteja vivendo ou passando. Então, amados, eu tenho visto que este ministério, as pessoas deste ministério, elas têm aprendido a ter um olhar ao seu redor, não olhar para o seu umbigo, né? E eu já vi pessoas que perderam o seu trabalho e intercederam por todos aqueles, ou seja, olha, eu estou atravessando esse momento, mas eu intercedo por todos aqueles que estão atravessando esse momento e não tem nenhum direito social, não tem nada para receber. Olha que olhar essa pessoa teve, ou seja, ela foi demitida, mas tinha um fundo de garantia, eu não sei como funciona, um ressarcimento da empresa por anos de casa, tem que pagar 60% sobre uma taxa lá, enfim, eu não sei direito. E o olhar dela era para os outros que estavam sendo demitidos e não tinha nada disso. Pessoas que estavam vivendo à base de contratos. Eu fiquei, assim, continuamente, queridos, quando eu vou apresentar algum pedido, é muito, muito comum eu chorar diante do Eterno por ver pessoas que estão sendo formadas para olhar a necessidade de outras pessoas. Isso para mim é tremendo. E eu agradeço ao Eterno pelo que Ele tem feito na sua vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Queridos, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Nos ajude, bondoso, a termos um olhar que agrada ao Senhor, a estarmos livres dos espinhos da nossa vida. Nos ajude a não enredarmos a nossa vida, Pai, ao redor de pessoas que não temem o Teu nome e não buscam o bem do Teu povo. Nos ajude a fazermos o melhor para Ti. Elevamos diante do Senhor essa data de gravação. Elevamos diante do Senhor a nossa necessidade com relação à nossa comunicação interna também, meu Pai. Nos ajude. Nós estamos à beira aí das celebrações sagradas e a celebração, a mais importante celebração que nós temos, que é o Pêssar, está se aproximando. Nos ajude a fazermos o melhor para Ti, em nome de Yeshua. Vem com Teu poder, vem com a Tua autoridade, coopera conosco para que possamos fazer o bem em nome de Yeshua, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, que nós possamos ser servos verdadeiros. Ajuda-nos, Pai, em tudo que o Senhor nos confiou nas nossas mãos para realizarmos. É o que eu Te suplico, bondoso Pai. E se assim for do Teu agrado, Pai, nos dá alguns dias sem chuva nesse lugar, para que nós possamos concluir tudo o que é necessário, pelo amor do Teu nome, pela Tua infinita misericórdia que eu Te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.